estamos recebendo aqui, para a gente ter algumas ideias, né, e ter algumas dicas também, a Daniela Colombo, que é sócia fundadora da Fatos Capital. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigada, viu? Prazer. No nosso estúdio panorâmico aqui do Money Week, né? Obrigada. Você é uma moça muito jovem, né? E como é que você começou a se interessar por essa questão do aprendizado? Imagino que você aprendeu, Sim. claro, e aí você quer transmitir isso por quê? Por que virou a tua missão? Então, desde que eu comecei a ganhar dinheiro com estágio, né? Eu fiz faculdade de administração e aí eu estava fazendo um estágio e nesse estágio, como eu ainda morava com os meus pais, eu conseguia economizar um dinheiro. E eu falava, nossa, queria colocar em algum lugar, quero economizar, quero ir construir alguma coisa. Sim. E aí eu fui buscando, né, o que eu poderia fazer com esse dinheiro, comecei a conhecer renda fixa, investimentos, e fui colocando ali, entendendo, né? Coloquei em ações também, fundos imobiliários, já montei uma carteira diversificada logo de começo. Não significa que eu acertei nas ações, né? Mas eu comecei. Mas é uma tentativa também, né? É uma Quando tentativa. você vai conhecendo o mercado financeiro, você erra de vez em quando. Exato. Você começa de uma forma, depois você vai aprendendo e vai construindo uma carteira mais sólida, enfim, né? E aí eu gostei desse mundo de investimentos, eu falei, caramba, todo mundo precisava saber disso, né? Meu pai começou a investir lá pelos 50 anos de idade, né? E eu estava ali com 18 já investindo. Eu consigo projetar, né, com a calculadora de juros compostos, quanto que eu vou ter daqui a 20 anos, 30 anos. Então eu falava, todo mundo tem que começar o quanto antes a investir, né? Para ter liberdade financeira, para chegar aos 40 anos e não poder escolher entre precisar trabalhar ou não, né? Agora, você aprendeu tudo isso muito também pelo exemplo do seu pai ou por vontade própria? Como é que foi? Foi uma coisa meio que junta, vamos dizer, porque meu pai, ele já tem essa base de educação financeira, então ele é uma pessoa muito organizada. Sim. Então a parte de organizar financeira, preencher planilha assim de gastos, ele sempre fez isso e me ensinou. Certo. E aí aos 50 anos, né, ele ainda não investia também. Ele conheceu um amigo que já vivia de renda, investia em fundos imobiliários, recebia renda passiva. E aí junto esse amigo ensinou nós dois a investir. Então foi junto com esse amigo dele, né, que nos ensinou. E aí, como eu já tinha um dinheiro parado por causa do estágio, enfim, já tinha uma graninha ali para investir, surgiu essa oportunidade e essa vontade de querer investir. E aí começou a diversificar mesmo, né? Exato. Hoje, por exemplo, no teu canal, você tem quantos seguidores hoje? Hoje eu tô com 900 mil. 900 mil seguidores já? Isso. Nesses 900 mil, o que as pessoas mais pedem para você? O pessoal entra em contato, diz assim, poxa, eu quero saber disso, quero saber aquilo, o que é? Como começar a investir é a pergunta básica, Como né? começar mesmo? Sim. E o que você responde? Então, vamos dizer que é fácil, mas também é uma pergunta que não dá para responder em 2 linhas, né? Entendi. Então, assim, a primeira pergunta que eu faço é, tem sua reserva de emergência? O que significa isso, né? Tem gente que ainda não sabe. Mas se acontece alguma emergência na sua vida, se o carro quebra, se você precisar, enfim, se você sai do emprego, por exemplo, uma saúde, cirurgia, algo assim. seu cachorro precisa de uma vacina cara, você tem algum dinheiro guardado já? Se você tiver, legal, já é um passo muito importante. Aí as pessoas às vezes se assustam com a quantidade de dinheiro que você precisa, né? Sim. Que é de 6 meses a 12 meses do seu custo de vida. Então quer dizer assim, se o meu custo de vida é de 3 mil reais, eu preciso 6 vezes esses 3 mil reais. Isso, no mínimo. No mínimo, 18 mil reais. Exato. E aí pouca gente no Brasil consegue ter isso, né? Então, esse é um ponto que você vai ter que ir montando aos pouquinhos, né? Então, o que eu falo? O tempo que você for montando, você coloca onde essa reserva? Em Tesouro Selic. Ah, Tesouro Selic. Tesouro Não é na Selic poupança. Não é na poupança. Todo mundo fala que poupança realmente já não dá mais nada, né? Pois é. E o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil. Então você pega esse dinheiro, coloca no Tesouro Selic e vai estudando investimentos. Porque não é assim da noite pro dia que eu vou te falar, olha, investe em LCI, investe em tal ação, investe em tal fundo imobiliário, que você vai entender tudo, né? Claro, claro. Então você vai precisar de conhecimento, investir em ação, você vai precisar saber fazer uma análise, investir em um fundo imobiliário, você vai precisar fazer uma análise do fundo.
E aí esse tempinho que você for levando para aprender, às vezes para investir em uma outra ação, para começar, você vai montando a sua reserva de emergência também. Para quem está começando, o que eu indico, 70% do que você economiza, foca em colocar na reserva de emergência e outros 30% você pode, às vezes, eu vou colocar ali, eu consegui analisar tal ação, eu gostei, eu quero ver como que é esse mundo de renda variável, Sim. Pode colocar ali um pouquinho também. Entendi. Isso inclui, por exemplo, aqueles fundos multimercado? Sim. Existe esses também, né? Então, o fundo multimercado é legal porque você consegue investir sem precisar ficar gerenciando, né? Quando você compra a ação, Sim. você precisa saber se às vezes pode dar algum problema com a ação que você precisa vender. Exato. Enfim, você precisa ficar cuidando muito da sua carteira. Se você compra um fundo de multimercado, você consegue escolher um bom fundo com um bom gestor, né? Uma boa gestora. E aí você deixar ali, eu confio na gestora, eu não vou precisar ficar olhando para minha carteira o tempo todo para ver se eu preciso vender ou comprar uma outra coisa, né? Então é uma boa estratégia. É uma boa estratégia até para depois você começar a investir por conta própria. Também. E começar a escolher as ações, né? Exato. Que aí você vai aprendendo com o passar do tempo. Exato. Hoje em dia, se você tivesse que dizer, por exemplo, para as pessoas que estão em casa agora, que tipo de ações você aposta mais? Então, hoje em dia, eu estou olhando muito para o mercado internacional. Ah, certo. Eu gosto bastante e eu tenho uma filosofia também muito de ETF. O que seria? Explica pra gente. ETF é basicamente como se fosse uma cesta com várias ações dentro. Ah, entendi. Para não colocar tudo numa coisa só. Exato. Quando você pode tanto fazer, que a gente chama de stock picking, que é você escolher as ações a dedo, eu quero Apple, eu quero Facebook, eu quero Amazon, ou você pode comprar, eu quero um ETF com ações de tecnologia, eu quero um ETF com ações de, vamos dizer, energia. E aí você faz essa escolha, que também vai ficar muito mais fácil de gerenciar também. E aí você tem uma média assim do mercado, se escolher um ETF de energia, se o mercado de energia for bem, o seu ETF vai bem também. Então ele vai acompanhar esse crescimento do mercado e fica muito mais fácil para o investidor. O que eu penso também sobre isso, né? Eu acredito que a maioria daqui não é investidor profissional, não trabalha com isso, né? Não sei quem trabalha, mas enfim. E às vezes, sei lá, vamos dizer, um médico. Um médico, ele está ali todo dia focado em fazer cirurgia, fazer, enfim, o trabalho dele, né? Ele vai ter que chegar em casa, procurar sobre ação, estudar um monte, sendo que às vezes você tanto ou pode investir em um fundo de multimercado, que vai ter um gestor, que vai estar ali o dia inteiro só olhando para o mercado de investimento, às vezes é melhor você delegar essa parte. Entendi. Agora, você começou com 18 anos a investir. Hoje você tem quantos anos? 23. 23, então faz 5 anos que você investe. Exato. Hoje você diria que você consegue viver de investimentos ou ainda não? Então, eu consigo, mas o que eu faço hoje, né? Eu foco muito em crescer a minha empresa, né? Sim. Então, eu investi muito na minha empresa, tirei... por quê, né? Vamos lá. Os meus investimentos, eles me dão um retorno legal? Me dão um retorno muito legal. Certo. Só que quando eu também consigo investir na minha própria empresa, o retorno pode ser ainda maior, né? Claro. Então, agora que eu abri a Fatos Capital, eu tirei uma parte para investir no meu próprio negócio. Entendi. E essa Fatos Capital, por exemplo, ela também é uma corretora de valores? Ela é uma assessoria de investimentos vinculada à EQI. Entendi. E aí, claro, as pessoas que querem aprender um pouco mais, elas podem ter vocês como assessores para poder ensinar o passo a passo. Exato. Como que funciona, né, a assessoria? A gente atende clientes que têm um patrimônio a partir de 30 mil. Certo. Pra gente... E aí o assessor vai estar lá montando a carteira com ele. Então a gente faz uma reunião para entender toda a necessidade do cliente, para saber se ele precisa de liquidez, que é poder resgatar o dinheiro a qualquer momento, para saber se ele tem algum sonho, eu quero comprar uma casa daqui a 3 anos, quero comprar uma casa daqui a 5 anos. A gente entende todo o cenário dele e aí junto com isso a gente olha para o cenário, como que está o cenário tanto do Brasil quanto internacional, para montar uma carteira de acordo com as necessidades dele. Que bacana. Então quer dizer que dá pra gente ter aqui também já o endereço de vocês pela internet, o Instagram? Tem, o
o Instagram é @fatoscapital. @fatoscapital. E Isso. lá tem todos os produtos, dá para entrar em Tem. contato com vocês. Exato. Que legal, a gente conversou agora com a Daniela Colombo, que é justamente empresária, investidora, começou investindo muito cedo e agora já sabe tudo sobre investimento. Né? E a gente está sempre Ainda sempre aprendendo tem coisa para também. aprender, né? Tá certo, mas já é inspiradora. Obrigado, Obrigada, hein? viu? Obrigado pela sua Prazer, entrevista viu? e muito sucesso. Obrigada. Valeu, brigadão.